Olá pessoal, estamos no ar. Vocês sabiam que da criação de Adão até o nascimento de Noé, segundo a genealogia bíblica de Gênesis 5, passaram-se 1656 anos. Vejam como foi, a divisão desses anos. Adão viveu 930 anos e Noé 950 anos. Entre a morte de Adão e o nascimento de Noé, temos 126 anos. Do dilúvio a Abraão, 427 anos. E Noé viveu 600 anos antes do castigo divino e 350 anos após. No vídeo de hoje, nós vamos estar falando da condenação de todas as coisas, conforme Gênesis capítulo 6 ao 9. Meu nome é Maria, estamos começando mais um vídeo. A vida é um presente de Deus. Ninguém com a saúde mental perfeita deseja perdê-la. Deus colocou em nosso coração a eternidade. Ele não nos criou para morrer. Depois que Adão e Eva pecaram, veja ainda quanto tempo, alguns homens passaram pela terra, viveram. Adão, pessoal, viveu 930 anos. O seu filho, Sete, 912 anos. Enos, 905. Cainã, 910 anos. Maá, Leleu, 895 anos. Jared, 962 anos. Enoque, 365 anos. Metusalém, 969 anos. Lameque, 777 anos, e Noé, 950 anos. Com a influência pessoal do pecado, nós fomos perdendo a saúde, a alegria e a vida. Hoje, como relatado no Salmos 90, versículos 9 e 10, e como percebemos também na vida, os nossos dias, são de 70 anos, e se alguns, chegarem a 80, é pela robustez. Estudando, a história da humanidade, de Adão até Noé, nós podemos perceber que a criação, original de Deus foi aos poucos, perdendo a sua glória original. Então, a ponto, de o Todo-Poderoso não mais se sentir confortado por ela. Em Gênesis 6:1, vemos uma explosão demográfica no mundo. Os seres humanos quebraram todas as ordens que foram dadas por Deus, exceto, aquela que dizia: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Esse mandamento, escrito em Gênesis 1:28, foi, firmemente obedecido. Os seres humanos, pessoal, tiveram muitos filhos. O desejo de Deus, pessoal, era, que a descendência de Sete se reproduzisse sozinha, sem a mistura genética com outros povos, Mas, muitos deles desobedeceram, e se misturaram à raça excomungada de Caim. Caim, pessoal, é considerado como fazendo parte da semente da serpente,
da genética da serpente. E isso é tão sério, né, que Caim não está nem fazendo parte da genealogia de Adão. Percebemos, né, um derramamento de atividade satânica na Terra. Gênesis 6, 2. Continuando estudando a história da humanidade, pessoal, uma conclusão, né, que chegamos é que havia uma semente ou geração maldita na Terra antes do dilúvio. Existem, né, na Bíblia referências a alguns personagens muito estranhos, muito misteriosos, os gigantes. E definitivamente eles, né, não pertenciam a qualquer povo, tribo ou nação humanos. Olha o que diz, né, Gênesis 6,4. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram valentes, que houve na antiguidade, os varões da fama. A pergunta, né, que não quer calar: de onde vieram esses seres, os gigantes? Quem eram, né, os filhos de Deus? Deixe abaixo o seu comentário. Vejam mais alguns versículos sobre gigantes que vocês podem achar na Bíblia. Os filhos de Deus, né, no capítulo 6 de Gênesis, se refere a anjos e não a descendência de Sete. Então, de acordo com o livro de Enoque, os vigilantes, ou seja, os filhos de Deus de Gênesis, são seres celestes, não humanos, cujas ações são consideradas não apenas moralmente más, mas espiritualmente destrutivas. Logo após, né, os filhos dos homens terem gerado filhos, estes filhos, né, nasceram deformados, gigantescos. A tradução de estes eram os valentes pode ser substituída tranquilamente por estes eram os gigantes. Logo depois, né, desta consequência genética, Deus viu, né, que a maldade do homem se multiplicara, né, sobre a terra. Gênesis 6, 5. A humanidade foi tomada de uma depravação total, resultando em costumes e práticas malignas, com corrupção total do povo. Se aprofundando nas pesquisas, né, nós podemos perceber que os gigantes se voltaram contra a humanidade. Vemos, né, esses seres destruindo tudo à sua frente para poderem se alimentar. Como resultado final, nós vemos os seres humanos cativos à vontade desses seres malignos, que tinham, né, a altura de 3, 4 e até 6 metros. Com a multiplicação do mal, o cálice da iniquidade se encheu, e arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E assim Deus resolveu destruir tudo o que criara. Em meio, né, a uma grande multidão, Deus encontrou somente um homem, né, que lhe agradou. Esse homem se chamava Noé, e a ele foi pedido para construir uma barca flutuante, para que pudesse se salvar, pois Deus ia destruir o mundo com um grande dilúvio. Noé começou a avisar os seus compatriotas do que ia acontecer.
Mas os seus compatriotas não acreditaram, pois naquele lugar nunca havia chovido. Noé confiou e seguiu a orientação de Deus. O que ele queria é que a sua família fosse salva por meio da arca, não importando com quem não cria em sua pregação. Por quase 120 anos exortou o povo, e o seu dever foi cumprido. E no tempo determinado, Noé e sua família entraram na arca, e todas as espécies de animais, plantas e aves selecionadas. E houve chuva sobre toda a terra por 40 dias e 40 noites. E assim se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram. Gênesis 7:11. Tudo foi tomado pelas águas. Então, pessoal, para aqueles, que ainda têm dúvida, eu quero dizer, que houve sim um dilúvio global em todo o mundo. Hoje, nós já temos notícias de culturas distantes uma das outras, separadas por continentes e mares, que contam, histórias semelhantes sobre a Arca de Noé e seus filhos que sobreviveram às enchentes. Agora vamos refletir um pouco, O que podemos aprender com o dilúvio nos tempos de Noé? Vamos ver agora o que Jesus falou sobre este assunto. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Precisamos estar atentos, Porque se no nosso tempo Jesus Cristo de repente voltar, possamos ser como Noé. Que a salvação de Cristo nos encontre, e não o juízo de Deus. E para finalizar esse vídeo, eu quero que vocês lembrem-se que os Néfilins, os gigantes, filhos dos anjos, estiveram na terra antes e depois do dilúvio. Pesquisando a Bíblia e muitas histórias pelo mundo, podemos encontrar muitos relatos desses seres. Estamos chegando ao fim desse vídeo, e se você gostou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curta, compartilhe, envie essa mensagem para outras pessoas. Que o Criador guarde, proteja você e toda a sua família, em nome de Jesus. Eu agradeço a atenção de todos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.